Vamos lá, continuando o português, vamos terminar. Texto 1, alimentação saudável é uma das formas de se proteger contra o câncer. Eu comecei a dar uma olhada nessa, gente. Evitar alimentos ultraprocessados, preferir alimentos de origem vegetal, 62% brasileiros não consomem a quantidade recomendada. Alimentos de origem vegetal previnem excesso de peso. No texto 2 aqui, envolve muito mais que a necessidade dos nutrientes, introduzindo novos. Açúcar, gorduras saturadas e trans, maior macia. Tá. 61% da população brasileira ingere açúcares em excesso devido ao consumo de sucos, refrigerantes. Por outro lado, o consumo de frutas e outros vegetais ainda não atingiu a quantidade mínima de 400 miligramas por dia, considerada adequada. Olha a letra B. De acordo com os textos 1 e 2, os alimentos consumidos pela maioria da população brasileira contêm ingredientes que apenas acentuam o sabor. Exato. Açúcar. Tinha mais, né? Açúcar, gorduras saturadas e trans para garantir maior maciez, leveza e cremosidade ao alimento, sódio para acentuar o sabor da comida. Então, realmente, os alimentos consumidos pela maioria da população brasileira contêm ingredientes que apenas acentuam o sabor dos alimentos, mas não são nutritivos. Perfeito, letra B de bola. Ó, na D ele fala que há um equilíbrio, não há. O consumo de frutas na C. Legumes e vegetais é baixo devido à falta de maciez, não garantindo assim energia suficiente ao organismo. Não, o que tem a ver a maciez com garantia e energia suficiente? A maioria da população brasileira consome alimentos de origem vegetal, evita alimentos processados. Não, evita não, né? Come bastante alimentos processados. 9. Repense a água em garrafinhas. Tá. Transcrição dos textos do anúncio. Repense a água em garrafinhas. Quando você usa uma garrafa de água reutilizável em lugar de comprar mais uma garrafinha plástica, você economiza 3 litros de água para cada litro que bebe. Na oração, você economiza 3 litros de água para cada litro que bebe e há uma ideia de proporcionalidade, verdade. Qual das alternativas a seguir tem esse mesmo sentido? Ele quer saber entre as alternativas qual tem a ideia de proporcionalidade. Podia ser essa frase e cobrar as alternativas. Mas eles gostam de fazer texto, né? Ora bebo ora bebo água em garrafa, ora em copos. Aqui a gente tem a ideia de alternância. Uma hora eu faço isso, outra hora eu faço aquilo. Embora não goste de água em garrafas plásticas, aqui não há bebedouros disponíveis. Adversativa. C. Como não há bebedouro disponível, terei de comprar uma garrafa de água. Aqui é uma conclusiva, né? Como não há bebedouro, então terei que comprar uma garrafa de água. Como não há bebedouro, então terei. Consecutiva, né? É uma consequência. Como não há bebedouro, a consequência é que eu terei que comprar uma garrafa de água. Então é uma consecutiva. Ele quer uma proporcional, só pode ser a D. Quanto mais bebo, mais sede eu tenho. É, realmente. É a ideia de proporcionalidade. Na 10, ele fala assim, ó, identifica o advérbio. Gente, o advérbio aqui, ó, saíram às ruas da capital do estado contra a privatização do metrô. Contra da ideia de oposição, né? Eu iria na letra B aqui, contra. 11. Nossa, olha o tamanho. É uma narrativa isso aí. Vamos ler os excertos aqui. A respeito do... vamos lá, peraí. Na narrativa, se servem de alguma maneira dos tipos de discurso em construção. Direto, quando a personagem está falando. Por exemplo, aqui, ó. Travessão.
aspas, eu sei que a personagem está falando. Indireto, quando é o narrador onisciente falando. E tem uma, gente, que é a indireta livre, né? Um discurso indireto livre. Que meio que se confunde, tá? Ou a fala do narrador com a da personagem. Eles são meio que mesclados, não tem marcações claras como tem no travessão do discurso direto. Dá mais fluidez no texto, né? Bom, no texto, no excerto. Não, minha senhora, não consentirei tal vergonha. Aqui, ó, como tem travessão, eu estou usando o discurso direto. O recurso, não, indireto não, direto. B. No excerto, que maluquice era aquela de que parecer... É aqui que ele está lendo, ó. Minha mãe foi achá-lo à beira do poço e intimou-lhe que vivesse. Que maluquice era aquela de parecer que ia ficar... É a personagem falando, né? As vozes do narrador e da personagem se confundem. Aqui não, aqui é a personagem falando. C. No excerto, pediu a minha mãe para que... Deixa eu ver onde que tem aqui. Bom, pediu a minha mãe para que velasse pelas infelizes que deixava. Não podia sofrer a desgraça. Matava-se. Minha mãe falou-lhe com bondade, mas ele não atendia coisa nenhuma. Observamos o discurso indireto livre. Sim, que aqui você tem a mistura, né? Deixa eu ver se eu acho aqui no texto. Pediu. Deixa eu ver. Não. Nossa, não achei, mas tudo bem. Pediu a minha mãe que velasse pelas infelizes que deixava. Não podia sofrer a desgraça. Minha mãe falou-lhe com bondade. Então quem falou aqui foi a mãe. Mas ao mesmo tempo, o narrador está contando a história. Então é um discurso indireto livre, em que é muito difícil delimitar o início e o fim da voz do narrador, o eu que fala, e das personagens. Perfeito. Eu iria na letra C. D. No enxerto, Pado enxugou os olhos e foi para casa, onde viveu prostrado alguns dias. Mudo, fechado na alcova, ou então no quintal, ao pé do poço, como se a ideia de a fala enunciada pela personagem não se mistura com a voz do narrador. Lógico que, Pádua enxugou os olhos e foi para casa. Quem está contando isso? O narrador, né? Textualmente independente, dando a impressão de que a personagem fala com a própria boca. Não, quem está falando é o narrador. Então, eu iria na C mesmo. 12. Leia a informação do infográfico e compare com um trecho de uma notícia publicada sobre produtos alimentícios. Você sabe a diferença? Produtos alimentícios. Propaganda enganosa. Divulga informações falsas sobre produtos e serviços ou omite informações importantes. Propaganda abusiva. Divulga mensagens que induzem a comportamentos prejudiciais. Tá. Na denúncia, o IDEC apontou que os biscoitos da linha Nesfit, aveia e mel, blá blá blá, apesar de trazerem a palavra mel no nome, incluindo o alimento com destaque na embalagem, não trazem o ingrediente na lista de composição. Então, é informação falsa, né? Não traz. Ao relacionar o infográfico do Senado Federal sobre direitos do consumidor e o trecho da denúncia sobre os biscoitos Nesfit da Nestlé, é possível inferir que o infográfico destaca a necessidade de regulamentação de propaganda em alimentos. Realmente, se você se sentir lesado, você sabe a diferença: propaganda enganosa e abusiva. Enquanto o trecho revela uma violação dessas normas. Perfeito. B. O infográfico apresenta dados sobre os consumos de biscoito. Não. Isso é o texto. O infográfico lista os ingredientes. Não. O infográfico discute os benefícios do biscoito. Não. Só pode ser a A mesmo. 13.
Eu ia correndo a vida. Aos 7, a gente é assim. Pula de um doce para um brinquedo, de um brinquedo para uma tristeza. Tudo rápido, no demorado da infância. O pai chegava, olhava o que eu trouxe, olha o que eu trouxe para você, e abria a mão, um punhado de balas chita. O mundo, então, era aquele sabor em minha boca, eu concentrado em mastigar, querendo outra, e mais outra, satisfeito de estar ali, fiel ao meu instante. Sobre o texto de João, é correto afirmar que o texto explora. Acho que dá para deixar aqui na página. O texto explora a ideia de que a infância é um período rápido e cheio de transições emocionais. Uma hora tá brincando, uma hora tá com doce, outra hora tá triste, perfeito. Eu iria na A. B. O autor descreve sua infância como um período tranquilo. Não, porque ele fica triste, fica feliz, sem grandes mudanças emocionais. Tem sim. De um brinquedo para uma tristeza, tá vendo? Lógico que tem. C. Aos 7 anos, o autor já tinha uma visão crítica e madura. Não, ele gostava de bala, de brincar. D. O autor reflete sobre a complexidade dos relacionamentos familiares na adolescência. Não, nem fala de adolescência, tá falando de infância. Vamos para 14. Ao saber que tinha sido elogiado por ex-alunos, disse o Sr. K. Depois que os alunos se esqueceram há muito dos erros do mestre, ele ainda se lembra muito bem deles. E agora, hein? Depois que. Depois que, gente, indica uma circunstância de tempo, né? Depois que os alunos se esqueceram há muito dos erros do mestre, ele indica, ele ainda se lembra muito bem deles. Tá com cara de adverbial, né? Eu iria na adverbial aqui, ó. C. Nossa, 15 foi pra judiar, hein? Lei 13.146, artigo 18. E ele dá esse negócio enorme aqui, ó. Só que se você olhar aqui, os incisos indicam a unidade básica da lei. Não é só no artigo 18 que tem a unidade básica da lei. Atendimento à saúde, não. Os incisos apresentam como desdobramentos da unidade básica da lei, com a função de indicar condições ou exceções do artigo. Exceções? Não vi exceções, só inclusões. C. Os incisos presentes no parágrafo 4º do artigo enumeram as ações e serviços à saúde pública, os quais devem ser oferecidos às pessoas com deficiência pelo poder público, desde forma a prevenção às deficiências, ao diagnóstico, intervenção precoces, garantias de acesso a tratamento, a atendimento domiciliar, atendimento psicológico e insumos de que as pessoas precisam. Insumos, você vê aqui no final, ó, oferta de órteses, próteses, meios auxiliares. Então tá com muito cara de CC de casa. Eu vou ficar aqui com ela. Os incisos indicam as restrições impostas à unidade. Não, restrições não, né? Ficaria com a C. Bom, gente, é isso. Se tiver alguma análise maior, eu coloco lá no Instagram depois. Vão acompanhando, tá? Essa aqui é a segunda prova que eu estou fazendo do dia do Instituto Federal. Eu vi que os alunos pediram muito a prova da parte A da prova aí. Fiz aí para diminuir a ansiedade de vocês. Espero ter ajudado. E se ajudou, por favor, dá um curtir, compartilha aí, tá? Um grande abraço e até a próxima correção e vídeos.